Olá, este é o Ecocenado e você vai ver nessa edição. Uma cidade na Costa dos Corais, em Alagoas, se mobiliza para salvar o peixe-boi marinho. ONU Meio Ambiente conta com o Brasil para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. No Rio, um encontro debate como ciência, tecnologia e inovação podem ajudar no equilíbrio do planeta. No quadro Ideias Verdes, um clareador dental feito à base dos cogumelos shimeji. E o sal marinho, que pode ser o futuro das pilhas e baterias. O trabalho de preservação do peixe-boi marinho mobiliza a comunidade em um município da famosa Costa dos Corais, no Nordeste brasileiro. Praias lindas, coqueirais, manguezais, um mar de águas azuis, mornas e tranquilas e os famosos recifes de corais que formam piscinas naturais a centenas de metros da orla. A atração para os turistas é irresistível, mas a intensa presença humana é sempre uma ameaça à natureza. Para ajudar na conservação de todo esse patrimônio, foi criada há 25 anos a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Ela vai do município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, até Maceió, a capital de Alagoas. São 120 quilômetros de extensão e 400 mil hectares de área em 13 municípios, ao longo de uma das mais belas frações do litoral brasileiro. Incentivada pela criação da APA, a comunidade de Porto de Pedras, em Alagoas, há mais de 2 décadas despertou para a necessidade de preservar uma das mais ameaçadas espécies de mamíferos da fauna brasileira. Ali, entre os manguezais que cercam a foz do rio Tatuamunha e a praia que leva o mesmo nome, funciona o mais bem-sucedido projeto de proteção do peixe-boi marinho. Aqui perto da foz do rio Tatuamunha, no município de Porto de Pedras, em Alagoas, funciona um dos projetos de proteção do peixe-boi marinho. É um animal que existe em 3 continentes do planeta e em todos eles ele é uma espécie ameaçada, principalmente pela ação do homem. Nos anos 80, quando houve a pesquisa para saber como estava a população do peixe-boi marinho no Brasil, vieram encontrar peixe-boi já em Alagoas. Teoricamente, seria o próximo estado a ter a sua população ameaçada, a ser extinta. E foi daí que começou a se trabalhar o fortalecimento dessas populações aqui, em Alagoas, para proteger os indivíduos que ocorriam aqui e também para que esses animais repovoassem essas áreas históricas. E é o que a gente está presenciando agora. Então, já tem animais que saíram aqui de Porto de Pedras e já povoou, já visita Sergipe, já tem ocorrência na Bahia. Ao longo dos anos, o peixe-boi ele foi caçado há anos passados pelo consumo da carne, a utilização da pele e da gordura, principalmente no período do Brasil colonial, isso aconteceu. Atualmente não existe mais a caça do peixe-boi marinho, que é o consumo. Ele é um animal protegido por lei federal. E hoje a maior ameaça do peixe-boi é a ocupação do hábitat e a interação humana mesmo, diretamente. Poluição das águas, resíduos sólidos, molestamento intencional. Na área de proteção ao peixe-boi, o tráfego de embarcações é restrito e não é permitido o uso de motor. Nosso passeio foi feito a bordo de uma jangada que só utiliza varas para se locomover nas águas rasas e cristalinas do rio Tatuamunha. O objetivo é reduzir o risco de acidentes e também preservar o silêncio e a tranquilidade para esses animais tão frágeis. O rio Tatuamunha, mais do meio para fora do rio, ele é considerado o santuário do peixe-boi. Então é o próprio rio que é o santuário. Você visitou, viu que é um lugar belíssimo, muito preservado. E isso fez com que o rio Tatuamunha e a cidade de Porto de Pedras fosse uma das regiões onde mais nasceu filhote de peixe-boi, onde o projeto Peixe-Boi teve um sucesso maior que em qualquer outro lugar no Brasil. Isso se dá à qualidade da água, a proteção dos manguezais, o ordenamento, o envolvimento comunitário. Então, todos esses fatores
faz com que se chegue a um denominador comum, que atinja o objetivo da conservação dos animais. Temos uma grande vantagem, porque o rio Tatuamunha, ele é um rio pequeno, os peixes-bois, eles ficam do meio do rio para fora, porque eles precisam ir passar um tempo no mar, para se alimentar de algas marinhas, de capim-agulha, então eles não adentram tanto o rio, por exemplo, até a nascente. E o Tatuamunha é um rio pequeno, onde não passa por nenhum tipo de indústria, ele não passa dentro de cidades, são apenas pequenos trechos. Isso faz com que tenha a vantagem da qualidade do rio. Porém, uma das grandes ameaças é a especulação imobiliária, mas para isso que existem políticas públicas e plano diretor para fazer o adensamento, proteger uma espécie belíssima tão ameaçada de extinção e que já foi tão degradada, né, ao longo dos anos. Atualmente, tem 4 peixes-bois no recinto de readaptação, que é gerido pelo ICMBio, Instituto Médio de Conservação da Biodiversidade, e o gestor do projeto Peixe-Boi é o Centro Mamíferos Aquáticos. Então, atualmente, são cuidados nos recintos 4 animais que serão preparados para ir para a natureza, ser devolvidos, e no Tatuamunha já foram soltos, após esse período de recuperação, quase 50 indivíduos. Desses animais já nasceram um tantão de outros animais. A estimativa é que seja entre 9 e 14 nascimentos. Nem todos os animais resgatados conseguem retornar à natureza, por isso ficam sob os cuidados da equipe do projeto. No passeio pelas águas do rio Tatuamunha, o turista pode mergulhar, nadar e pescar. Mas não se pode tocar, alimentar ou atrair os bichos. A relação com eles deve ser harmoniosa. Mas muitas vezes isso não acontece quando estão livres na natureza. Alguns acabam não se adaptando. Isso por uma questão clínica, eles podem adoecer, eles podem ter essa interação humana que atrapalha a ida deles para a natureza e retornar ao recinto de readaptação. E aí é realizado uma outra tentativa de forma segura para que esses animais tenham outras chances de voltar para a natureza. Atualmente, tem 2 peixe-bois, que é o Açu e o Netuno, eles têm nome, então carinhosamente eles são chamados assim. São animais sem condição de soltura, porque eles são animais bem mais velhos, com mais de 20 anos, e que não houve adaptação desses animais para que eles vivessem sozinhos. A Associação do Peixe-Boi aqui em Tatuamunha é formada por 43 integrantes, 20 deles monitores treinados para mostrar aos turistas como é o trabalho de preservação dos peixes-boi marinhos aqui na cidade. É um trabalho de educação ambiental feito há anos. Isso, desde quando eu era pequenininha, a escola aqui em Porto de Pedras e o projeto Peixe-Boi já trabalhava educação ambiental. E é um trabalho intenso, maciço e contínuo. Não só aqui na região, mas a gente acaba abrangendo outras regiões, outros municípios, onde os peixes-bois visitam, informando a população da importância do animal para a natureza. O esforço da comunidade tem dado resultados. A população de peixes-boi marinhos em Alagoas não para de crescer. A fêmea que estava grávida era a Joana. A Joana ela foi solta no rio Tatuamunha alguns anos atrás. É o primeiro filhote dela. E aqui eu dou a notícia que o filhote já nasceu. Se chama Nick. Graças a Deus nasceu aí esse filhote. Já está bem espertinho. Tem pouco tempo que ele nasceu, algumas semanas, acredito que 2 semanas. E a Joana já está aí com o filhote, sendo super mãe. Mais um filho do Tatuamunha. Nós eram pescadores. Através do peixe-boi, aí trocamos a pesca pelo passeio da observação do animal. Preservar o animal e a natureza, nosso manguezal que está bem bonito, cuidado. Preferimos trabalhar com peixe-boi marinho. Ainda nessa edição do Ecosenado, o que a ONU Meio Ambiente espera do Brasil na luta contra as mudanças climáticas? Aguarda a votação na Comissão de Meio Ambiente o projeto que cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, para atenuar os impactos das queimadas nos ecossistemas
e prevenir a ocorrência de incêndios florestais. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado no final do ano passado. A proposta foi enviada ao Congresso pelo então presidente Michel Temer e prevê também a substituição gradativa do uso do fogo por práticas e técnicas ecologicamente menos agressivas. Um evento global no Rio de Janeiro debateu como ciência, tecnologia e inovação podem ter um papel essencial rumo ao desenvolvimento sustentável. Foi a primeira vez que a América recebeu a reunião anual da Comunidade Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, GSTIC. O encontro debateu a busca por melhor qualidade de vida para todos no planeta, à luz dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que fazem parte da chamada Agenda 2030 da ONU. Instituições de governo e empresas brasileiras relataram experiências onde a ciência, a tecnologia e a inovação tiveram um papel importante rumo ao desenvolvimento sustentável. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou a disposição do Brasil de honrar os compromissos com a agenda ambiental e a redução das desigualdades. O compromisso do governo está colocado, né? Nós estamos retomando a Agenda 2030 como parâmetro de compromisso internacional em prol de equidade em todos os campos, que é o que a agenda propõe. O desenvolvimento sustentável requer sustentabilidade econômica, social, ambiental, e essa agenda vinha sendo um parâmetro, foi afetada pela pandemia, mas também por governos que não assumiram esse compromisso efetivamente. Mário Moreira, diretor da Fiocruz, disse que os avanços científicos precisam estar a serviço de um futuro com economia de baixo carbono. A tríplice crise planetária das mudanças climáticas, perda da biodiversidade e poluição urge por soluções transformadoras para que o nosso desenvolvimento seja compatível com a conservação da natureza. Cerca de 4,5 milhões de mortes por ano no mundo associadas à poluição do ar podem ser evitadas se investirmos na transição energética renovável em uma economia de baixo carbono. Na conferência, o Brasil foi cobrado para atuar de forma mais firme e estratégica na defesa das florestas, compartilhando esse conhecimento com países mais pobres na África e na Ásia. Os temas da biodiversidade e do conhecimento indígena fizeram parte dos debates. No total, mais de 6 mil pessoas de 140 países participam da Comunidade Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, que tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Entre 22 e 24 de março acontece em Nova York, na sede da ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre a Água. O principal resultado do evento deve ser o lançamento da Agenda de Ação da Água, com os compromissos dos governos e das partes interessadas, rumo ao Objetivo Sustentável número 6, garantir água potável e saneamento básico para todo o planeta. A última Conferência Mundial sobre a Água aconteceu há 50 anos. Cogumelos shimeji foram usados para desenvolver um clareador dental mais sustentável e com menos efeitos adversos. A fórmula, desenvolvida em parceria da Unicamp com a Unifesp, permitirá remover manchas nos dentes sem o uso de produtos químicos abrasivos, que podem causar dores e afetar o esmalte. Foram usadas partes descartadas na produção de cogumelos, reduzindo resíduos da indústria e agregando valor à cadeia produtiva. A patente do método da agência Nova Unicamp foi licenciada para que uma startup da própria universidade inicie a produção. Uma equipe internacional de pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, desenvolveu uma nova bateria feita com sódio e enxofre, tipo de sal que pode ser extraído da água do mar. A bateria, além de custar muito menos para ser feita, consegue fornecer 4 vezes mais capacidade de armazenamento. Embora baterias de sódio e enxofre já existam há meio século, elas sempre tiveram baixa capacidade de energia e ciclos de vida muito curtos. Já as baterias de íon lítio, as mais usadas em todo o mundo, são caras de fabricar e reciclar. Sustentabilismo.
Esse é o nome de um novo podcast lançado pela Rádio Senado. O podcast vai abordar a cada 15 dias vários dos temas relacionados às soluções e tecnologias verdes e sustentáveis. Ele foi criado aqui pela rádio para a gente ter esse assunto mais em pauta, o assunto do meio ambiente, da sustentabilidade, aproximar isso dos ouvintes, né? E é um assunto que tem gerado muita curiosidade das pessoas. Cada vez mais a gente ouve falar em mudanças climáticas, as tragédias estão aí para mostrar que as mudanças climáticas estão ocorrendo, é um assunto urgente. Mas para a gente também abordar um pouco de soluções sustentáveis para que a gente tenha menos impacto possível no meio ambiente e consiga ter uma harmonia entre o meio ambiente e as cidades. A agenda ambiental tem espaço importante na cobertura da Rádio Senado, mas faltava um produto voltado especificamente para o tema. Nós temos uma comissão mista de mudanças climáticas aqui no Congresso e a comissão de meio ambiente do Senado. E aí faltava um olhar específico para essa área de meio ambiente. E aí, como eu tive essa experiência já de cobertura das COPs aqui pelo Senado, a chefia da rádio decidiu criar e me convidou para fazer parte desse desafio aí. A escolha de podcast, ao invés de um programa no formato tradicional, faz parte da estratégia de levar a mais pessoas o conteúdo produzido pela Rádio Senado. A gente acaba deixando o meio ambiente, essa questão do consumo, da consciência sobre o consumo excessivo, sobre como tratar o meio ambiente de lado, né? É uma coisa que a gente deixa para quando está sobrando um tempo. E o que a gente quer fazer é colocar isso na vida do ouvinte, do cotidiano, tornar isso uma coisa mais próxima, até para ele tirar dúvidas sobre assuntos assim que muitas vezes ele quer até saber, mas não tem muito tempo de se aprofundar. Então, o podcast você pode ouvir na rádio, pode ouvir no carro, em casa, fazendo as suas coisas. É uma forma mais democrática da gente conseguir o acesso das pessoas. Tem um quadro em que os ouvintes vão poder participar, fazer perguntas específicas e também a gente criou canais de acesso. A Rádio Senado tem um WhatsApp que as pessoas podem mandar sugestões de pauta. 22 de março foi declarado o Dia Mundial da Água por uma resolução da Organização das Nações Unidas em 1993. Sem a água, não existiria vida por aqui. Mais de 70% da superfície da Terra está coberta por água, mas apenas 2,2% são água doce e menos ainda estão disponíveis para consumo humano, menos de 1%. Para piorar, essa quantidade não está distribuída igualmente pelo planeta. Por isso, em 2010, as Nações Unidas incluíram a água limpa e segura e o saneamento básico no rol dos direitos humanos. Um benefício ainda distante para 1 em cada 3 pessoas do planeta. Mais de 3 bilhões de pessoas, quase a metade da população global, sequer possuem água corrente em suas casas. É hora de os países mais ricos cumprirem seus compromissos com os acordos do clima. E o Brasil precisa aproveitar essa chance para investir na proteção e no desenvolvimento da Amazônia. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi criado há 51 anos para se juntar aos esforços para reduzir as ameaças ambientais ao planeta e ao bem-estar humano. O órgão desenvolve projetos em todo o mundo para ajudar países, governos e populações a enfrentarem as mudanças climáticas e seus desastrosos efeitos. O espanhol Gustavo Mañez Gomes assumiu em janeiro passado a chefia do órgão no Brasil e afirma: chegou a hora de os países ricos cumprirem seus compromissos com os acordos do clima. Aqueles compromissos dos países para financiar mudanças climáticas não estão a chegar. Os países desenvolvidos se comprometeram a financiar 100.000 milhões de dólares, mas essa quantidade de dinheiro não está a chegar. Sí que é verdade que está a chegar muito nos temas de mitigação, redução das emissões, sobretudo o sector energia, mas adaptar-se às mudanças climáticas, como fazer para adaptar a agricultura, para adaptar a infraestrutura, etc., isso não está chegando. Então, a gente calcula entre 4 ou 5 vezes menos dinheiro para adaptação que para mitigação. E o que está a dificultar é que, os países
com crise econômica, com outro tipo de prioridades, não tem priorizado isto. Mas é um compromisso. Dos 197 países que assinaram os Acordos de Paris, só um terço fixou metas claras e prazos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O sistema multilateral neste tema está baseado nos compromissos e na política, não? E o que temos visto por exemplo, no governo dos Estados Unidos, na administração prévia, é que eles não têm cumprido aquelas obrigações que eles tinham para fornecer apoio econômico ao Fundo Verde do Clima e também aos países bilateralmente. Então, isso a gente é difícil de exigir, mas o que sí que é verdade é que a política global tem mudado. Os cores políticos têm mudado e nós esperamos que aqueles governos com uma história de emissões, não? Que são os que mais têm contribuído a criar as mudanças climáticas, possam verdadeiramente apoiar. Segundo o representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, crises como a invasão da Ucrânia pela Rússia tornam ainda mais difícil o cumprimento das metas previstas nos Acordos do Clima. Tivemos uma invasão da Ucrânia, tivemos uma crise energética devido à invasão da Ucrânia, porque os preços do gás natural e do petróleo subiram, não? Uma crise também agrícola, não? Dos preços dos produtos agrícolas devido também ao gás natural, não? Então, tudo isso dificulta o panorama. O que a gente está trabalhando é para mudar o sistema financeiro internacional. Então, não é que não exista o dinheiro está aí, está sendo invertido. Onde que não está sendo invertido é naquelas áreas que mitigam as mudanças climáticas ou ajudam a adaptar-se às mudanças climáticas. É aí que temos que fazer a diferença. Gustavo Muniz elogiou a nova postura do governo brasileiro, mas disse que o importante é que os compromissos nacionais não mudem conforme o resultado das urnas. A indicação política e as ações que a gente está a ver do governo atual vão nesta direção, não? Daqueles compromissos não só no Acordo de Mudanças Climáticas, mas também no de biodiversidade, desertificação e muitos outros acordos internacionais. Mas a minha preocupação é que estes temas de meio ambiente atingem a todas as pessoas. Então, isto não pode variar pelo color político de um partido ou de outro partido. Isto é um impacto global. Então, a gente tem que trabalhar para fazer que estes temas não tenham cor político. Um terço do potencial de mitigação das emissões de gases pode ser feito pelas florestas tropicais. Por isso, a Amazônia é fundamental para mitigar as mudanças climáticas. Mas isso passa pela adoção de um modelo moderno de aproveitamento dos recursos naturais das florestas. Aquilo que o presidente Lula, aquilo que a ministra Marina Silva tem falado é totalmente na direção correta, parar desmatamento e conseguir que a Amazônia seja lugar não só de proteção ambiental, mas também de desenvolvimento econômico para assegurar que as populações que moram lá tenham benefício eles mesmos de toda essa riqueza que tem a Amazônia. Então, isso passa pela bioeconomia, passa pelo aproveitamento de uma maneira sostenível de toda aquela riqueza natural que tem, madeira, mas também frutos tropicais, mas também medicinas e toda uma série de sector econômico que a gente tem que explotar. O caminho para se garantir os recursos necessários estão claros, segundo Gustavo Muniz. O que tem faltado é disposição dos governos. Os mecanismos de compensação existem, estão nos créditos ao carbono, a gente tem que trabalhar para fazer bons projetos de créditos a carbono, estão o pago por serviços ambientais, que a gente tem projeto de lei que está sendo discutido aqui no legislativo, então a gente pode definir quais são estes mecanismos, mas eles estão já aqui. O que tem faltado até agora é vontade política para os implementar, mas agora eu acho que é o momento certo. Isto está sendo percebido
por empresas, está sendo percibido por financiadores. Agora é tempo que o país se estruture para aproveitar isto e conseguir um verdadeiro desenvolvimento da Amazônia. O Ecosenado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Para rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração e até a próxima.